Diziam que o escritório do canto no 48º andar era amaldiçoado. 5 secretárias tinham pedido demissão em apenas 5 semanas. Uma saiu em prantos, chorando tanto que mal conseguia enxergar o corredor. Outra foi levada de ambulância depois de um misterioso ataque de pânico que os médicos não conseguiram explicar direito. E as outras 3, simplesmente pararam de atender o telefone. Ninguém as viu de novo. Ninguém perguntou. Para o mundo corporativo, Lorenzo Moretti era apenas o implacável CEO de um império global de logística marítima. Um homem de negócios frio, preciso, brutal na sala de reuniões. Uma força da natureza dentro de um terno sob medida. Mas para o submundo, Lorenzo Moretti era o chefe intocável do sindicato siciliano que operava a partir de Nova York. O homem que controlava os portos, as rotas, os segredos e as dívidas de sangue que nunca prescreviam. O escritório dele era a Toca do Leão. Um único olhar errado podia encerrar uma carreira. Ou uma vida. Ninguém sobrevivia à raiva de Lorenzo. Ninguém durava uma semana. Até que uma garota cronicamente desastrada com $30 no bolso e uma tendência sobrenatural para causar acidentes, tropeçou no tapete persa dele e lançou uma xícara de expresso fervente pelos ares, mudando para sempre a dinâmica de poder de toda a máfia da costa leste. O horizonte de Manhattan cortava o céu cinza como uma fileira de lâminas enferrujadas contra a chuva de novembro. Chloe Jenkins estava parada na calçada molhada diante da imponente torre de vidro da Moretti Logistics. Tinha 24 anos, estava afogando em $80 mil de dívida médica da mãe, e usava um casaco bege de segunda mão que estava faltando 2 botões. O colarinho estava levantado de um lado e amassado do outro. A pasta de couro imitação estava úmida das chuvas da manhã. Mas Chloe não ligava. Chloe precisava daquele emprego. Eles pagam o triplo da taxa de mercado, Chloe. Mas preciso te avisar, Brenda Carmichael, a recrutadora sênior da Apex Corporate Staffing Inc., tinha dito a ela pelo telefone mais cedo naquela manhã. A voz de Brenda estava tensa, comprimida, como se ela tivesse medo de ser grampeada. O Sr. Moretti consome assistentes como água. Ele é exigente. Ele não perdoa. Se você respirar alto demais, está demitida. Mantenha a cabeça baixa, faça os arquivos e não olhe, de jeito nenhum, sob nenhuma circunstância, para os livros contábeis privados dele. Chloe não ligava se Lorenzo Moretti era o próprio diabo. O triplo da taxa de mercado significava que ela poderia parar de fugir das ligações dos cobradores de dívida. Significava que ela poderia respirar de novo. Significava que a memória da mãe poderia descansar em paz, sem o peso de contas médicas impossíveis penduradas sobre o túmulo dela. Chloe apertou a pasta de couro imitação, respirou fundo, e entrou pelas portas giratórias para o vasto espaço de mármore italiano e aço escovado. O 48º andar era completamente silencioso. Não havia o barulho corporativo habitual de telefones tocando e teclados clicando. Não havia conversas paralelas nem o cheiro de café fresco no corredor. O andar parecia uma cripta. Parado. Formal. Frio como pedra. Chloe se aproximou da enorme mesa de mogno situada fora de um par de portas duplas imponentes. A plaquinha com o nome da secretária anterior já estava no lixo. Ainda estava jogada de qualquer jeito, como se alguém a tivesse arrancado com raiva. Antes mesmo de ela poder se sentar, as portas duplas se abriram violentamente. Um homem com um terno cinza ardósia foi praticamente expulso para fora, tropeçando sobre os próprios pés. Ele mal conseguiu se recuperar antes de colidir com a parede. Se a remessa nos docas do Brooklyn for interceptada de novo, uma voz rugiu do interior do escritório, profunda, ressonante, impregnada de um sotaque siciliano carregado que mandou um arrepio pela espinha de Chloe. Não vou apenas te demitir, Alberto. Vou me certificar de que você nunca mais ande perto de um corpo d'água. Sai daqui. Alberto sumiu pelo corredor com o rosto branco como cal, sem nem olhar para Chloe. Ele desapareceu dentro do elevador antes mesmo de as portas do escritório pararem de balançar. Chloe ficou completamente parada. Na entrada do escritório estava Lorenzo Moretti. Ele era uma força da natureza. Tinha quase 1,95 m. Vestido com um terno sob medida em carvão bronzino que abraçava perfeitamente as linhas largas dos ombros. O cabelo era preto como tinta, levemente despenteado de tanto passar as mãos por ele em frustração. E os olhos âmbar gelado cortantes precisos pousaram nela como um laser. Lorenzo Moretti não parecia um executivo de logística. Parecia um predador avaliando uma presa muito pequena e muito deslocada. Quem é você? Ele disse bruscamente, a voz passando de um rugido para um silêncio perigoso, mortal. Eu sou a Chloe, ela gaguejou.
e imediatamente deixou cair a pasta. Enquanto se abaixava para apanhá-la, o joelho bateu na mesa de mogno pesada, e um peso de papel de cristal decorativo foi arremessado ao chão. Caiu e se partiu em uma dúzia de pedaços. O som ecoou pelo andar silencioso como um tiro. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Chloe fechou os olhos com força, esperando a erupção. Ela estava demitida. Nem tinha entrado na folha de ponto ainda, e já estava demitida. Em vez disso, ouviu um longo exalado pesado. A Apex Staffing te mandou, Lorenzo afirmou, esfregando as têmporas como se estivesse evitando uma enxaqueca. Sim, Sr. Moretti. Eu sinto muito pelo peso de papel. Vou pagar do meu primeiro salário. Se eu receber um salário, é claro. Lorenzo ficou olhando para ela. As secretárias anteriores tinham sido mulheres polidas, assustadoramente eficientes, que andavam na ponta dos pés usando saltos de grife. Essa garota usava mocassins surrados e olhava para ele com grandes olhos cor de avelã, aterrorizados, tremendo como uma folha. Limpe isso, ele disse friamente. E traga um expresso preto. Sem açúcar. Se tiver até um grão de açúcar, você está demitida. Ele se virou de volta para o escritório, deixando as portas abertas. Chloe passou os 10 minutos seguintes de joelhos recolhendo cacos de cristal, o coração martelando contra as costelas. Quando finalmente chegou à copa executiva, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia operar a máquina de expresso. Ela entrou no escritório, equilibrando cuidadosamente a pequena xícara de porcelana no pires. Lorenzo estava sentado atrás de sua mesa enorme, falando em italiano acelerado em um celular descartável. Não parecia um CEO. Parecia um homem organizando uma guerra. Não me interessa o que Matteo Rossi pensa. O território é nosso. Se Rossi mover o produto pelo Porto Sul, queima o armazém, Lorenzo ordenou ao telefone. Chloe congelou. Queima o armazém. Lorenzo desligou e olhou para ela, os olhos âmbar se estreitando. Você fala italiano, senhorita Jenkins. Não, ela mentiu rapidamente, engolindo em seco. Ela realmente não falava. Só conhecia a palavra para queimar porque a avó costumava gritar isso enquanto cozinhava. Mas o tom implicava violência. Violência de verdade. Bom, coloque o café e organize os arquivos à esquerda. Não toque no livro de couro vermelho à direita. Chloe assentiu, dando um passo à frente. Mas enquanto fazia isso, o salto do mocassim surrado ficou preso na borda do grosso tapete persa antigo. Aconteceu em câmera lenta. Chloe tropeçou para frente. Os braços se agitaram. O pires inclinou, e o expresso preto fervente se lançou pelos ares em um arco perfeito, pousando diretamente na lapela do terno de $3.000 de Lorenzo Moretti e espirrando pelo colarinho branco imaculado de sua camisa. Chloe bateu no chão com força, sem ar nos pulmões. Ficou ali por um segundo, olhando para os padrões intrincados do tapete. Bom, ela pensou, pelo menos os cobradores de dívida não vão conseguir encontrar meu corpo. Levante-se. A voz não estava gritando. Era um sussurro baixo e aterrorizante. Chloe se levantou rapidamente, o rosto queimando de humilhação e terror. Lorenzo estava de pé, uma mancha escura se espalhando pelo peito. Os punhos estavam cerrados ao longo do corpo, os nós dos dedos brancos como osso. A mandíbula pulsava de raiva contida. Ele pegou um lenço de linho do bolso e espargiu inutilmente na mancha. Fechou os olhos, respirando tão fundo que o peito se expandiu visivelmente. Em 5 semanas ele disse a voz controlada de uma forma que era mais assustadora do que se estivesse gritando. Tive uma mulher que roubou segredos corporativos. Uma mulher que tentou se aproveitar de mim para conseguir uma promoção. E uma mulher que chorou quando pedi para ela usar um grampeador. Você foi a primeira a me agredir fisicamente com uma bebida. Eu tropecei. Chloe sussurrou, lágrimas queimando os olhos. Sou desastrada. Tenho problema com percepção espacial. Vou embora agora. Ela se virou em direção à porta, abraçando os próprios braços. Tinha falhado. De volta aos avisos de despejo. Eu disse para você ir embora. Chloe parou em seus passos, olhando por cima do ombro. Lorenzo estava desabotoando o paletó arruinado e jogando sobre o encosto da cadeira de couro. Sob ele, a camisa branca se colava às linhas duras e musculosas do peito. Ele parecia completamente exausto. Não de raiva, de cansaço. O tipo de cansaço que vai fundo. Dominique chega em 10 minutos, Lorenzo murmurou quase para si mesmo. Não tenho tempo de entrevistar mais um idiota incompetente hoje. Leve meu paletó para a lavanderia lá embaixo. Sob a mesa você vai encontrar uma caixa de arquivos. Organize por data. Se derramar mais alguma coisa, eu vou te jogar por aquela janela. Ele apontou para o vidro do chão ao teto que emoldurava Manhattan.
Ele não estava brincando. Chloe assentiu vigorosamente, pegou o paletó arruinado e saiu correndo do escritório. Igual parte 2. Os 4 dias de sobrevivência nos 4 dias seguintes, Chloe operou em estado de sobrevivência de alerta máximo. O 48º andar era um ecossistema bizarro. Lorenzo raramente fazia trabalho de logística de verdade. Em vez disso, homens de aparência dura com ternos caros entravam e saíam constantemente do escritório. Havia conversas em voz baixa sobre carregamentos, cobranças e a tripulação de Rossi. A Cluncines de Chloe não desapareceu magicamente, mas ela se transformou. Na terça-feira, ela acidentalmente destruiu um cardápio de restaurante em vez de um documento sensível, o que, ironicamente, salvou Lorenzo de jantar em um estabelecimento que ela descobriu mais tarde nas notícias tinha sido autuado pelo FBI por lavagem de dinheiro. Na quarta-feira, ela derrubou uma pilha de arquivadores pesados exatamente no momento em que um homem intimidador de cicatrizes pesadas chamado Dominique Russo, o subchefe de Lorenzo, embora ela ainda não soubesse o título, entrava pela porta. Dominique teve que saltar para evitar que o pé fosse esmagado, o que derrubou completamente sua fúria sobre um carregamento de armas desaparecido antes que ele pudesse começar a discuti-lo. Lorenzo tinha observado a cena da quarta-feira de trás de sua mesa, com uma expressão estranha e calculista nos olhos âmbar. Não a tinha demitido. Na verdade, havia parecido quase divertido. Então veio a tarde de quinta-feira. Lorenzo estava em uma reunião na sala de conferências envidraçada no corredor. Chloe estava na mesa dele, organizando a bagunça caótica da semana. Ela ouviu ali o livro vermelho. Brenda da Apex tinha avisado. Lorenzo tinha avisado. Era um livro encadernado em couro vintage, completamente fora do lugar entre os iPads modernos e notebooks elegantes. Ela não ia tocá-lo, mas quando esticou o braço para pegar uma caneta solta, sua manga ficou presa no pesado abridor de cartas de prata, que inclinou, bateu em uma pilha de arquivos, que deslizou diretamente sobre o livro vermelho, derrubando-o no chão. Meu Deus! Chloe entrou em pânico, caindo de joelhos. O livro tinha caído aberto. Folhas soltas de anotações manuscritas tinham se espalhado pelo assoalho de madeira sob a mesa. Chloe se apressou para juntá-las. Não tinha a intenção de olhar, mas sempre foi boa com números. Era a razão pela qual cuidava das contas médicas da mãe. Enquanto empilhava as páginas soltas para colocá-las de volta no livro, os olhos pousaram nas colunas de valores. Eram registros financeiros, taxas portuárias, custos de armazenamento, pagamentos de segurança. Mas havia algo gritantemente errado. Chloe franziu a testa, sentando sobre os calcanhares. Os totais no final da página para os portos do Brooklyn Sul não correspondiam à soma das entradas semanais. Havia uma discrepância que se repetia. Alguém estava deslocando o ponto decimal na terceira semana de cada mês, transferindo exatamente $150 mil do total por mês. Ao longo de um ano, isso chegava a quase $2 milhões. O que você está fazendo? A voz foi como um chicote cortando o silêncio do escritório. Chloe ofegou, deixando os papéis cair novamente. Lorenzo estava na entrada, o rosto uma máscara de fúria absoluta e aterrorizante. Dominique Russo estava logo atrás dele, a mão se movendo instintivamente para dentro do paletó. Eu derrubei, Chloe gaguejou, recuando até encostar as costas na mesa de mogno. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Minha manga ficou presa no abridor. Lorenzo cruzou o escritório em 3 passadas enormes. Não olhou para ela. Olhou para o livro aberto no chão. A mandíbula estava tão cerrada que um músculo pulsava violentamente perto da orelha. Ele se agachou, recolhendo as páginas. Você leu isso, Lorenzo afirmou. Não era uma pergunta. Era uma sentença de morte. Não, quer dizer, sim, apenas uma olhada. Chloe chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não foi intencional. Eu só vi os números e eles estavam errados e eu estava tentando colocá-los de volta. Lorenzo congelou. Devagar, virou a cabeça para olhar para ela. O que você disse?
Dominique entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. O clique da trava soou como um tiro. Enzo, ela é uma ameaça. Resolvemos isso agora. Cale-se, Dom. Lorenzo disse suavemente, sem quebrar o contato visual com Chloe. O que você quer dizer com os números estavam errados? Chloe engoliu em seco. Estava aterrorizada. Mas os números eram a única coisa fazendo sentido em sua cabeça agora. A página do Porto Sul do Brooklyn. Quem faz a aritmética está tendo um péssimo desempenho com matemática, ou está roubando de você. Estão removendo 150 mil por mês a cada terceira semana. Está escondido na coluna de custos de transporte, mas se você somar certinho, o total está faltando. O silêncio que desceu sobre o escritório foi diferente desta vez. Era mais pesado. Lorenzo olhou para a página em sua mão. Os olhos âmbar varreram as colunas rapidamente. Então ele olhou para Dominique. O rosto de Dominique tinha empalidecido. Enzo. Carlo cuida do pacote do Brooklyn. Está com a família há 20 anos. Carlo está morto. Lorenzo sussurrou. Ele olhou de volta para Chloe, que ainda estava encolhida contra a mesa. A brutalidade implacável em sua expressão desapareceu por uma fração de segundo, substituída por algo parecido com choque. 5 contadores altamente treinados da máfia não tinham percebido o esquema. Sua secretária temporária de 24 anos, desastrada, aterrorizada, que usava sapatos surrados e não conseguia servir uma xícara de café sem causar um desastre, havia desvendado um roubo de $2 milhões ao derrubar um livro no chão. Lorenzo se levantou. Estendeu a mão, pegou o braço de Chloe com a mão firme e quente e a puxou para os pés. Senhorita Jenkins, Lorenzo disse, a voz terrivelmente calma. Cancele meus compromissos da tarde. Você e eu vamos às compras. Você precisa de um vestido. Compras? Chloe ecoou, a voz tremendo. Estou sendo demitida ou morta. Dominique soltou uma risada áspera do canto do escritório. Lorenzo o silenciou com um olhar antes de voltar a atenção para Chloe. Se eu quisesse que você estivesse morta, senhorita Jenkins, você não teria sobrevivido ao incidente do Expresso na segunda-feira. Lorenzo se aproximou mais, a presença dele avassaladora, cheirando a colônia cara e perigo. Amanhã à noite é a gala anual de caridade marítima no Waldorf Astoria. Todos os grandes executivos de transporte marítimo do Nordeste estarão lá. Os olhos dele escureceram, incluindo Matteo Rossi e Carlo. O que isso tem a ver comigo? Porque Lorenzo deu mais um passo, os olhos pousando nela com uma intensidade que lhe enchia os pulmões de ar quente. Carlo sabe que eu emprego auditores agressivos. Sabe que sou paranoico. Mas também sabe que acabei de contratar uma garota completamente desastrada e tímida de uma agência temporária que quebra meu cristal. Você é a cobertura perfeita. Cobertura para quê? Para observar, Lorenzo disse suavemente. Você tem mente para números, olhos para detalhes que não se encaixam. Na gala você ficará ao meu lado. Observará Carlo. Observará com quem ele fala, especialmente se falar com Matteo Rossi. Se Rossi estiver apoiando o roubo de Carlo, teremos uma guerra em nossas mãos. Senhor Moretti, eu não posso estar em uma guerra da máfia. Eu só preciso pagar as contas do hospital da minha mãe. As palavras saíram antes que ela pudesse se deter. Lorenzo parou. A dureza nos olhos dele suavizou apenas 1 milímetro. Sua mãe está doente. Chloe olhou para baixo, envergonhada. Ela faleceu no ano passado. Os tratamentos não funcionaram. A dívida sim. A dívida sobreviveu muito bem. Lorenzo ficou olhando para ela por um longo momento. Em seu mundo, fraqueza era uma responsabilidade. A alavancagem era para ser explorada. Mas olhando para a garota no casaco de brechó, ele sentiu um aperto estranho e desconhecido no peito. $50 mil, Lorenzo disse de repente. Chloe ergueu a cabeça de um soco. O quê? Você vai à gala? Age como meus olhos. Faz exatamente o que eu digo. Amanhã à noite, eu transfiro $50 mil diretamente para seus credores. Chloe não conseguia respirar. $50 mil. Reduziria a dívida dela a uma fração administrável. Seria transformador. Era um acordo com o diabo. Está bem, ela sussurrou. Está bem, eu faço isso. Igual 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 parte 3.
A gala igual 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 igual. O grande salão de baile do Waldorf Astoria era um mar de lustres brilhantes, copos de champanhe tilintando e o zumbido silencioso e perigoso de pessoas poderosas fingindo ser civilizadas. Chloe se sentia uma impostora. Lorenzo tinha mandado a uma boutique privada na Quinta Avenida, colocando toda a conta em seu cartão negro. Ela usava agora um vestido de seda esmeralda até o chão que abraçava suas curvas de um jeito que a fazia corar toda vez que via seu reflexo. O cabelo estava elegantemente preso, e ela usava um par de brincos de lágrima de diamante que Lorenzo tinha lhe entregado casualmente na limusine, alegando que eram adereços para a noite. Quando Lorenzo a viu entrar em seu elevador privado naquela noite, ele parou completamente. O impiedoso chefe da máfia ficou sem palavras por 3 segundos completos, olhando para ela com uma intensidade que fez o estômago de Chloe dar cambalhotas. Fique perto de mim, Lorenzo murmurou agora, a mão pousada levemente na parte inferior de suas costas enquanto navegavam pelo salão lotado. Seu toque queimou através da fina seda do vestido. Estou tentando, Chloe sibilou em voz baixa, tentando não tropeçar na própria bainha. Mas todo mundo está nos olhando. Estão olhando para você, Lorenzo corrigiu quietamente, com um toque de orgulho possessivo no tom que ele rapidamente mascarou. Olhe para a escultura de gelo. 3 horas. Chloe discretamente virou a cabeça. Em pé perto de um cisne de gelo derretendo estava um homem mais velho, suado, de smoking. Carlo. Ele estava nervosamente torcendo um guardanapo de coquetel, os olhos varrendo a sala como um animal encurralado. Ele parece em pânico, Chloe observou. Deveria mesmo, Lorenza respondeu friamente. Agora veja quem está se aproximando dele. Um homem alto de feições aguçadas, cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso cruel se aproximou de Carlo. Bateu no ombro de Carlo, se inclinando para sussurrar algo. Matteo Rossi, Lorenzo disse, a voz caindo para um sussurro letal. Então é Rossi quem está ficando com o dinheiro desviado. Ele está financiando uma expansão usando meu próprio dinheiro. Lorenzo, Chloe disse, sentindo um espigão súbito de medo real. Carlo acabou de entregar algo para ele. Um ticket de manobrista talvez. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Bom óleo, Chloe. Era a primeira vez que ele usava o primeiro nome dela. Soava como veludo envolvido em aço. Rossi está saindo cedo. Ele vai ao carro para pegar o que Carlo lhe deu acesso. Provavelmente os tokens das contas offshore. O que fazemos? Nós o seguimos discretamente para fora. A mão de Lorenzo se apertou na cintura dela, guiando-a para fora do salão de baile e pelos opulentos corredores com pouca luz do Waldorf. A música diminuiu atrás deles. Eles saíram para o beco lateral de manobristas. O ar de novembro era gelado. Chloe estremeceu, o vestido esmeralda não fazendo nada para deter o frio. Lorenzo imediatamente tirou o paletó do smoking e colocou sobre os ombros dela. O calor corporal dele e seu aroma intoxicante a envolveram como uma segunda pele. Obrigada, ela sussurrou, olhando para ele. Nas sombras do beco, Lorenzo olhou para baixo para ela. A adrenalina da noite, a diferença abissal entre esta garota inocente e seu mundo sombrio, o atingiu com força. Ele estendeu a mão, o polegar rosando suavemente amassando o rosto dela. Você foi bem esta noite, Piccola, ele murmurou. Antes que Chloe pudesse processar o gesto íntimo, a pesada porta de aço para a garagem subterrânea bateu aberta a 20 metros dali. Matteo Rossi saiu, acompanhado de 2 seguranças enormes. Lorenzo instantaneamente empurrou Chloe para trás dele, a mão se movendo para o coldre oculto sob o braço. Rossi os avistou, o sorriso cruel se alargando. Enzo. Saindo tão cedo. Ou veio aqui para demitir seu contador. Vim aqui para recuperar o que é meu, Lorenzo disse, a voz ecoando no beco de concreto. O dinheiro que Carlo desviou. Entregue os drives. Rossi riu. Era um som seco e áspero. Você está ficando mole, Enzo, trazendo uma civil para uma negociação. Rossi acenou para os seguranças. Matem os 2. Deixem o rosto da garota intacto. É bonita demais para estragar. O coração de Chloe parou. Um dos seguranças sacou uma arma suprimida com velocidade aterrorizante. Lorenzo sacou a própria arma, mas o segurança já tinha vantagem sobre ele. O cano apontava diretamente para o peito de Lorenzo. O pânico explodiu na mente de Chloe. Ela não conseguiu pensar, apenas reagiu.
Ela se lançou para a frente, agarrando a parte de trás da camisa de Lorenzo para puxá-lo para trás. Mas ao fazer isso, o salto do seu estileto de grife se partiu limpo em uma pedra de calçamento. Com um grito, Chloe caiu para a frente, todo o peso do corpo batendo nas costas de Lorenzo. A colisão os derrubou juntos no concreto duro. Piu, piu. 2 balas silenciosas cortaram o ar exatamente onde o peito de Lorenzo estivera uma fração de segundo antes. Elas espatifaram a parede de tijolos atrás deles. Lorenzo bateu no chão, rolando com agilidade. Antes que o segurança pudesse ajustar a mira para baixo, Lorenzo atirou 2 vezes. O segurança caiu. O segundo guarda hesitou, chocado com o caos repentino. Lorenzo não perdeu tempo. Um terceiro tiro soou e o segundo guarda caiu, agarrando o ombro gritando. Mateu Rossi, o rosto pálido de terror repentino, deixou cair o ticket do manobrista e fugiu de volta para a garagem. O silêncio desceu sobre o beco, salvo os gemidos do guarda ferido e a respiração pesada e agitada de Lorenzo Moretti. Lorenzo lentamente se levantou do chão, mantendo a arma apontada para a porta da garagem. Quando teve certeza de que Rossi havia sumido, se virou freneticamente. Chloe estava enrolada no concreto, segurando o tornozelo. O paletó do smoking de Lorenzo estava emaranhado ao redor dela. Ela tremia violentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lorenzo caiu de joelhos ao lado dela, deixando a arma cair. As mãos pairaram sobre ela, aterrorizado de tocar, aterrorizado de encontrar sangue. Chloe, olhe para mim, ele ordenou, a voz rouca com um pânico que seus inimigos nunca tinham visto. Você foi atingida. Está sangrando. Não, ela soluçou, ofegando. Eu quebrei o sapato. Tropecei. Arruinei o vestido. Lorenzo olhou para o salto quebrado. Olhou para os buracos de bala na parede de tijolos exatamente onde o seu coração estivera. Então olhou de volta para o rosto manchado de lágrimas e aterrorizado da garota desastrada que havia, completamente por acidente, salvado sua vida. Uma risada sufocada e sem fôlego escapou dos lábios de Lorenzo. Era um som que ele não produzia há uma década. Ele puxou Chloe do concreto, esmagando-a contra o peito, abraçando-a tão forte que ela podia sentir a batida frenética do coração dele. Você arruinou o vestido. Ele sussurrou no cabelo dela, fechando os olhos enquanto a segurava no beco frio. Senhorita Jenkins, você vai ser minha morte ou minha salvação absoluta. Igual, 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 parte 4. A fortaleza igual, 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 igual a SUV. A prova de balas cortou as ruas molhadas de chuva de Manhattan, passando por 3 semáforos fechados antes de entrar na West Side Highway. Dentro da cabine escura, o silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo chiado rítmico dos limpadores de para-brisa e a respiração agitada de Chloe. Ela ainda usava o paletó do smoking de Lorenzo. O vestido esmeralda arruinado estava manchado de fuligem do beco, e ela segurava o estileto quebrado no colo como uma arma inútil. Lorenzo estava sentado ao lado dela, um fantasma na luz fraca. Ele latia ordens em italiano acelerado em um celular descartável, a voz dura, autoritária e completamente aterrorizante. Desligou e jogou o celular no console central, finalmente se virando para olhar para ela. Respire, Chloe, ele ordenou suavemente. Você está entrando em choque. Respire fundo. Um homem atirou em você. Ela conseguiu sussurrar, os dentes batendo. Você atirou em pessoas. Havia sangue no concreto. Bem-vindo ao meu mundo, Lorenzo disse, a brutalidade honesta cortando o ar. Ele estendeu o braço pelo assento de couro, tomando as mãos trêmulas dela nas suas grandes e quentes. Os polegares traçavam círculos tranquilizadores sobre os nós dos dedos. Rossi fez um movimento. Foi descuidado e falhou por causa de você. Mas isso significa que a Guerra Fria acabou. Eu só queria pagar as contas médicas. Uma lágrima escorregou pela bochecha dela, deixando um rastro limpo através da leve mancha de sujeira em seu rosto. Eu não consigo fazer parte disso. Tenho um gato. Preciso voltar para o meu apartamento em Queens. Os olhos âmbar de Lorenzo escureceram. Você não tem mais um apartamento em Queens. Chloe congelou. O quê? O telefone de Lorenzo vibrou.
Ele olhou para a tela, um músculo pulsando na mandíbula. Dominique acabou de sair do seu prédio em Astoria. 10 minutos depois de sairmos do Waldorf, os homens de Rossi arrombaram sua porta. Eles revistaram o lugar à sua procura. Se você não tivesse vindo à gala, se eu tivesse te mandado para casa às 5 como uma secretária normal, ele parou, fechando os olhos por uma fração de segundo. Como se o pensamento machucasse fisicamente, eles teriam te matado para me punir. O ar saiu dos pulmões de Chloe de uma vez. Meu gato. Ela guinchou, aterrorizada com a resposta. Dominique encontrou o gato escondido nos tetos. Lorenzo a assegurou rapidamente, percebendo o pânico dela crescendo. Ele está com o animal. Mas você não pode voltar para lá. Rossi viu seu rosto. Te viu comigo. Aos olhos dele, você não é mais uma trabalhadora temporária. Você é um ativo valioso. Você vem comigo. A SUV entrou em uma garagem subterrânea fortemente protegida abaixo de um arranha-céu ultramoderno na Harrison Street em Tribeca. Este não era o escritório corporativo. Era a fortaleza privada de Lorenzo. 15 minutos depois, Chloe se encontrou sentada na borda de um sofá enorme e macio em uma cobertura que parecia pertencer a uma revista de arquitetura. Janelas do chão ao teto ofereciam uma visão panorâmica e vertiginosa do rio Hudson. Lorenzo surgiu de um corredor carregando um kit médico de couro personalizado. Tinha descartado a gravata e desabotoado os 3 primeiros botões da camisa branca arruinada. Arregaçando as mangas para revelar antebraços de músculos trançados e cicatrizes desbotadas, ele ajoelhou na tapete macia na frente dela. Sem perguntar, gentilmente levantou a perna direita dela, pousando o pé descalço no próprio joelho. Chloe ofegou, o rosto corando intensamente enquanto os dedos quentes dele roçavam o tornozelo. Eu posso fazer isso? Ela gaguejou, tentando puxar a perna de volta. Fica quieta, ele ordenou, embora não houvesse malícia no tom. Você ralou o joelho e o tornozelo quando me derrubou. Precisa ser limpo. Quando o álcool ardeu em sua pele, Chloe sibilou, as mãos agarrando a borda do sofá. Lorenzo soprou suavemente no arranhão, o gesto tão chocantemente terno que Chloe esqueceu como respirar. O impiedoso chefe do sindicato siciliano estava de joelhos fazendo curativo em uma temporária desastrada. Transferiu o dinheiro, Lorenzo disse quietamente, sem olhar para cima enquanto aplicava um curativo. O quê? Os $50.000. Enquanto estávamos no carro. Está na sua conta. A transferência vai compensar até de manhã. A dívida da sua mãe está resolvida. Ele finalmente olhou para cima, os olhos âmbar pousando nos dela com uma intensidade que acelerou o coração dela mais do que os tiros tinham. Eu cumpro minhas promessas, Chloe. E prometo que Rossi jamais vai te tocar. Você está sob minha proteção agora. Chloe o olhava. Estava aterrorizada dele, aterrorizada do mundo dele. Mas olhando para aqueles olhos castanho-dourados, envolvida pelo aroma da colônia dele misturado com pólvora, ela sentiu uma sensação absurda e irracional de segurança total. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda, Lorenzo disse, levantando-se. Porque amanhã vamos desmontar minha empresa para descobrir o quão fundo vai a podridão de Carlo. Igual parte 5. A descoberta das 3 da manhã Chloe não conseguia dormir. O quarto de hóspedes que Lorenzo lhe tinha dado era maior do que seu apartamento inteiro, com uma cama tamanho king e lençóis de algodão egípcio. Mas toda vez que fechava os olhos, via o flash do disparo no beco. Às 3 da manhã, ela desistiu, vestindo um par de calças de moletom de Lorenzo, que teve que dobrar 4 vezes na cintura, e uma de suas camisetas pretas largas. Ela foi descalça para a enorme sala de estar. O cobertura estava quieto, salvo o zumbido baixo do aquecimento central. Na mesa de vidro de jantar, Lorenzo tinha deixado seu laptop seguro e uma pilha de arquivos que Dominique tinha entregue mais cedo naquela noite. Chloe gravitou em direção à mesa. A ansiedade dela sempre precisava de uma saída, e para ela, números eram um mecanismo definitivo de aterramento. Números não atiravam em você. Números não mentiam. Eles só precisavam ser arranjados corretamente.
Ela abriu o laptop. Lorenzo o tinha deixado desbloqueado. Um display incrível de confiança, ou talvez um teste. Ela puxou as duplicatas digitais do livro vermelho e começou a cruzar referências das contas do Porto Sul do Brooklyn com os manifestos bancários offshore. Por 2 horas, o único som no cômodo foi o clique rápido do mouse e seus ocasionais murmúrios. Ela rastreou os incrementos faltantes de $150 mil. Carlo estava de fato desviando, canalizando para uma conta intermediária. Mas enquanto Chloe se aprofundava nos números de roteamento bancário, sua testa se franzou. O dinheiro não ia diretamente para Matteo Rossi. Estava passando por uma empresa de fachada corporativa, uma holding imobiliária registrada em Delaware chamada Whitman e Loic Cheese. O que você está fazendo? Chloe pula, quase derrubando um copo d'água. Lorenzo estava na entrada do corredor, vestindo apenas uma calça escura para dormir. O peito estava nu, revelando um canvas terrivelmente belo de um intrincado pássaro siciliano, uma grande águia que se espalhava pelo peitoral e ombro esquerdos. Os músculos do abdômen formavam linhas precisas. As cicatrizes antigas contavam histórias que palavras nunca poderiam. Chloe forçou os olhos de volta para a tela. Eu não conseguia dormir. Ela disse, a voz vacilando levemente. Então comecei a olhar para os números de roteamento. Lorenzo se aproximou, os pés descalços silenciosos no assoalho de madeira. Ele ficou atrás de uma cadeira, se inclinando sobre ela de um jeito que o peito dele roçou o ombro dela. E o que minha secretária brilhante e desastrada encontrou? Carlo é um ladrão, mas não é um mentor. Chloe disse, apontando para a tela. Ela estava em seu elemento agora, o medo temporariamente eclipsado pelo enigma. Olha aqui. Carlo enviou o dinheiro para Whitman e Loic Cheese. Mas Rossi não é dono da Whitman e Low. Os olhos de Lorenzo se estreitaram, fixos na tela. Quem é? É uma empresa de fachada. Mas para autorizar transferências acima de $100 mil, o banco exige a assinatura de um segundo garantidor corporativo, um fiador legal. Chloe clicou abrindo um PDF digitalizado do estatuto do banco. O garantidor da Whitman e Low é Richard Crane. A temperatura no cômodo pareceu cair 10 graus. Richard, Lorenzo sussurrou, o nome pingando com veneno. Seu advogado corporativo, Chloe assentiu lentamente. Carlo era apenas o executor. Richard Crane é o arquiteto. Ele estava movendo seu dinheiro para financiar a expansão de Rossi, provavelmente em troca de uma fatia enorme e uma promessa de poder quando Rossi eventualmente tentasse lhe tomar o trono. Lorenzo recuou, passando uma mão pelo rosto. Richard Crane não era apenas um empregado. Era um consigliere no mundo corporativo. Tinha redigido o testamento do pai de Lorenzo. Sabia de tudo. Richard conhece todas as minhas contas, Lorenzo disse, a voz num tom morto aterrorizante. Conhece os códigos de segurança dos contêineres de remessa. Se Richard está com Rossi, toda a nossa rede logística está comprometida. Ele olhou para baixo para Chloe. O calor em seus olhos era inconfundível. 5 auditores, uma equipe de subchefes experientes da máfia, e nenhum deles tinha percebido. Levou uma garota em moletons largos com uma tendência para derramar café para desvendar um golpe corporativo. Você, Lorenzo murmurou, alcançando e gentilmente sustentando o rosto dela. Forçou-a a olhar para cima para ele. Você é extraordinária. A respiração de Chloe ficou presa na garganta. O polegar dele acariciou a bochecha dela, enviando um choque elétrico direto para o núcleo dela. O impiedoso chefe da máfia a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha visto. Lorenzo. Bip, bip, bip. Um alarme agudo e ensurdecedor estilhaçou o silêncio do cobertura. Luzes de emergência vermelhas começaram a pulsar ao longo do teto. A mão de Lorenzo caiu imediatamente do rosto dela, substituída pelo assassino implacável que ela tinha visto no beco. Ele agarrou o braço dela, puxando-a para fora da cadeira. O que é isso? Chloe gritou sobre o barulho. Alarme de violação de perímetro. Lorenzo rosnou, arrancando um painel oculto da parede para revelar um cofre biométrico. Pressionou o polegar no scanner, puxando uma espingarda tática e 2 pistolas. Empurrou uma das pistolas na cintura da calça de moletom e armou a espingarda com um claque pesado. Richard Crane conhece esta casa segura, Lorenzo disse, a mandíbula travada numa linha sombria. Ele sabe que te trouxe aqui. Eles não estão esperando por amanhã. Rossi está nos atacando agora mesmo. Antes que Chloe pudesse processar o terror, uma explosão enorme sacudiu o edifício, arrancando completamente do lugar as pesadas portas duplas de carvalho do cobertura. Fumaça e pó de drywall tomaram conta da sala de estar, e o som metálico pesado de botas táticas ecoou no corredor.
Fique atrás da ilha da cozinha. Não se mova. Não faça nenhum som, Lorenzo ordenou, se posicionando à frente dela. O corpo dele era um escudo literal entre ela e a fumaça. A garota desastrada tinha encontrado o traidor, mas agora o traidor tinha encontrado elas. Igual, 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 parte 6. A batalha do cobertura igual, 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 o ar no cobertura estava instantaneamente espesso com um cheiro ácido de C4 e drywall pulverizado. Através da fumaça, o estroboscópio vermelho das luzes de emergência pintava a sala de estar em flashes violentos e caóticos. Fica abaixada, Lorenzo rugiu sobre o zumbido nos ouvidos de Chloe. Ele armou um cartucho na espingarda tática, o som cortando a névoa como um relâmpago. 3 homens entraram pela entrada arruinada. Não usavam roupas de rua. Estavam equipados com equipamento tático, carregando submetralhadoras suprimidas. Richard Crane tinha usado os fundos corporativos roubados para contratar mercenários de primeira linha. O primeiro homem nem teve tempo de levantar a arma. Lorenzo atirou. O estrondo ensurdecedor da espingarda no espaço fechado foi fisicamente doloroso, mas o mercenário foi jogado para trás no corredor como se tivesse sido atingido por um trem de carga. Flancear à direita, um dos homens restantes gritou. Balas despedaçaram o mármore da ilha da cozinha onde Chloe estava agachada. Pedaços de pedra choveram em seu cabelo e ombros. Ela fechou os olhos com força, pressionando as mãos sobre os ouvidos, tentando se fazer a menor possível. Isso não era um filme. O mármore vibrando contra as costas dela era real. O calor dos traçadores unindo sobre a cabeça dela era real. Lorenzo caiu num joelho, atirando 2 vezes mais. Outro mercenário caiu, mas um terceiro estava se movendo rapidamente ao longo da parede de janelas do chão ao teto, tentando conseguir um ângulo para o ponto cego de Lorenzo. Chloe abriu os olhos. Da posição dela no chão, ela podia ver as pesadas botas de combate do mercenário pisando sobre os restos espatifados de uma mesa de café de vidro. Ele estava levantando a arma, mirando diretamente para a nuca de Lorenzo. Lorenzo estava recarregando, os dedos voando com precisão letal praticada, mas estava um segundo atrasado demais. Lorenzo! Chloe gritou. Ela não pensou. O corpo se moveu no puro instinto alimentado por adrenalina. Ela agarrou a coisa mais pesada ao seu alcance, uma panela de ferro fundido pousada na prateleira inferior da ilha, e a arremessou pelo chão com toda sua força. Porque era Chloe, a mira foi terrível. A panela de ferro pesada não atingiu o mercenário. Em vez disso, ela bateu diretamente no pilar de suporte de aço do enorme adega de vinhos feita sob medida que revestia a parede da sala de jantar. A integridade estrutural falhou instantaneamente. Com um som como uma geleira desmoronando, 300 garrafas de vinho tinto vintage e pesadas prateleiras de carvalho desabaram. A avalanche de vidro e líquido atingiu o mercenário, enterrando-o sob centenas de quilos de entulho e escorregando o chão com o que parecia um mar de sangue. O homem caiu, sua arma disparando incontrolavelmente no teto, destruindo o lustre principal. Lorenzo se virou, a espingarda preparada, apenas para ver a ameaça imediata neutralizada por uma montanha de caçamba espatifada. Ele olhou para os destroços, depois para baixo para Chloe, que olhava para as próprias mãos em choque. Eu errei, ela sussurrou, a voz tremendo. Você é a força destrutiva mais belamente estranha que já vi, Lorenzo disse, puxando-a para cima pela cintura. Precisamos nos mover. Isso foi apenas uma vanguarda. Ele a arrastou para a parte traseira do cobertura por um estreito corredor revestido de arte moderna. No final do corredor havia uma pesada porta de aço reforçado. Lorenzo pressionou o polegar ensanguentado no scanner e a porta se abriu com um assobio, revelando um poço de elevador privado e dedicado. Entre, ele ordenou, empurrando-a para dentro da caixa revestida de aço. E você? Ela entrou em pânico, agarrando o braço dele enquanto ele tentava recuar para o corredor. Preciso iniciar o apagamento do servidor. Se Richard Crane colocar as mãos nos drives físicos no estudo, ele controla as rotas de navegação globais. Estarei 30 segundos atrás de você. Não, Lorenzo. Por favor.
Eles vão te matar. Ele parou, enquadrando o rosto dela manchado de sujeira nas próprias mãos. Os polegares limparam o pó das bochechas dela. A violência nos olhos dele desapareceu, substituída por uma posse feroz inegável. Sobrevivi 32 anos na máfia siciliana. Chloe, não vou morrer na noite em que finalmente encontrei a única pessoa pela qual vale a pena ficar vivo. Vai. Ele apertou o botão de descida e recuou. As portas de aço se fecharam, separando-a dele. O elevador caiu em silêncio que arrancava o estômago. Chloe se deixou cair no chão, abraçando os próprios joelhos, soluçando nas dobras largas da camisa dele. Por 2 minutos aterrorizantes, ela estava completamente sozinha no escuro. Quando as portas finalmente abriram com um tique, ela estava na garagem subterrânea. Dominique Russo estava lá com um rifle de assalto fumegando nas mãos, rodeado pelos corpos de 4 homens de Rossi. Uma Mercedes blindada preta estava funcionando atrás dele. Onde está ele? Dominique latiu, os olhos arregalados de pânico. Onde está Enzo? Antes que Chloe pudesse responder, uma explosão tremenda sacudiu a fundação do edifício. Poeira choveu do teto de concreto da garagem. O cobertura tinha acabado de detonar. Não, Chloe respirou, as pernas cedendo. Dominique a agarrou, puxando-a em direção ao carro. Precisamos ir agora. Não podemos deixá-lo. Ela gritou, lutando contra o aperto de Dominique, os pés descalços escorregando no concreto. De repente, a pesada porta de metal para a escada de emergência se abriu com violência. Lorenzo tropeçou para fora. O peito estava ofegante. A camisa branca estava manchada de fuligem e sangue. E ele carregava um pesado drive de servidor preto sob um braço. Parecia um demônio saindo do inferno. Chloe não esperou que Dominique a soltasse. Ela se libertou e correu pelo estacionamento, se atirando nos braços de Lorenzo. Ele deixou cair o drive do servidor e a agarrou, levantando-a do chão. Enterrou o rosto no pescoço dela, segurando-a tão forte que ela mal conseguia respirar, mas ela não se importou. Ele estava vivo. Estou aqui, Piccola. Ele rueu, a voz rouca. Estou aqui. Igual 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 parte 7. A sala do conselho igual 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 48 horas depois. O 48º andar da Moretti Logistics estava imaculado. O vidro estava polido, o mármore brilhava, e o silêncio tinha voltado. Mas era um tipo diferente de silêncio. Era o silêncio de uma armadilha esperando para se fechar. Na grande sala de conselho executiva, Richard Crane estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno. Ele usava um sorriso arrogante e intocável, flanqueado por Matteo Rossi e 3 outros capitães de alto escalão da máfia que tinham decidido virar o casaco. É uma tragédia, Richard dizia suavemente, ajustando a gravata de seda. A morte repentina de Lorenzo no vazamento de gás em sua residência em Tribeca é um golpe enorme para a organização. No entanto, os negócios dos portos devem continuar. Como seu garantidor legalmente nomeado, estou ativando a cláusula de sucessão. O Sr. Rossi assumirá como chefe interino de logística. Aceito este fardo pesado, Rossi disse com um sorriso, reclinando-se na poltrona de couro. Primeira ordem de negócios. Dobramos as taxas de trânsito nas linhas do Brooklyn. Você não vai dobrar nada, Matteo. As pesadas portas de carvalho da sala do conselho se abriram. A cor drenou instantaneamente do rosto de Richard Crane. A caneta em sua mão tilintou na mesa. Lorenzo Moretti entrou na sala. Usava um terno impecável de 3 peças azul meia-noite. Parecia um rei retornando para reclamar um trono roubado. O ar na sala virou gelo. Mas não era apenas Lorenzo que comandava a sala. Andando exatamente um passo atrás dele estava Chloe Jenkins. Ela não usava mais casacos de brechó ou mocassins surrados. Usava uma saia lápis cinza ardósia sob medida e uma blusa de seda carmesim que gritava poder. O cabelo estava perfeitamente penteado e ela segurava um tablet de couro elegante. Parecia terrivelmente competente. Dominique Russo entrou atrás deles, trancando as portas da sala do conselho. O clique ecoou como uma guilhotina caindo. Enzo Richard gaguejou, a voz rachando. Graças a Deus.
As notícias disseram o que eu paguei para dizerem. Richard. Lorenzo interrompeu, a voz caindo para aquele registro quieto e letal. Ele andou lentamente ao redor da mesa. Você realmente pensou que alguns pistoleiros contratados e uma bomba poderiam tomar minha cidade de mim? Rossi se levantou, a mão alcançando dentro do paletó. A arma de Dominique estava apontada para o centro da testa de Rossi antes mesmo de o homem poder limpar o coldre. Sente-se, Mateu, Lorenzo ordenou suavemente. Rossi lentamente afundou de volta na cadeira, suando profusamente. Lorenzo parou atrás da cadeira de Richard Crane. Inclinou para baixo, colocando ambas as mãos na mesa. Você usou meu próprio contador para desviar meu dinheiro. Usou suas próprias credenciais de advogado para construir uma empresa de fachada. Você quase me pegou. Lorenzo, por favor, seja razoável. Posso explicar? Não preciso que você explique, Lorenzo disse. Olhou para cima. Senhorita Jenkins, o chão é seu. Chloe deu um passo à frente. Ela não tropeçou. Não deixou cair o tablet. O coração estava martelando, mas ela sentiu os olhos de Lorenzo sobre ela, ancorando-a. Às 4 da manhã de ontem, Chloe começou, a voz firme e clara, projetando pelo silêncio da sala. Ganhei acesso às contas mestre da vítima e Loic Cheese. Porque o Sr. Crane usou uma chave de criptografia notavelmente preguiçosa, o nome do cachorro dele e a data de nascimento dele. Yuri conseguiu redirecionar os $2 milhões roubados de volta para o fundo operacional principal da Moretti Logistics. Richard Crane ofegou, se lançando sobre o laptop. Você não poderia e a autenticação de 2 fatores estava vinculada ao seu celular corporativo, Chloe continuou friamente, que Dominique desabilitou pela rede da operadora. Além disso, tomei a liberdade de compilar um dossiê detalhado de cada suborno ilegal que o Sr. Rossi pagou a oficiais portuários nos últimos 5 anos, financiado pela empresa de fachada do Sr. Crane. Enviei ao escritório de campo do FBI 10 minutos atrás. O silêncio na sala foi absoluto. Chloe tinha acabado de desmantelar um golpe milionário da máfia com um tablet e aritmética básica. Rossi a olhava, ódio puro nos olhos. Você é uma mulher morta. Está me ouvindo? Uma mulher morta. Lorenzo se moveu tão rápido que foi um borrão. Ele agarrou Rossi pela garganta, puxando o homem enorme para fora da cadeira e jogando de cara na mesa de mogno. Se você olhar para ela de novo, Lorenzo sussurrou ao ouvido de Rossi, os olhos âmbar ardendo com uma fúria demoníaca, e eu arrancarei seus olhos. Dominique, leve-os para o porão. Terminamos aqui. Dominique levantou Rossi. 2 outros homens leais de Lorenzo entraram na sala, arrastando um Richard Crane soluçante para longe. Em menos de 1 minuto, a sala do conselho estava vazia, exceto por Lorenzo e Chloe. As portas pesadas clicaram fechadas. A adrenalina drenava lentamente do sistema de Chloe. Os joelhos de repente pareciam água. Ela soltou um suspiro trêmulo, colocando o tablet na mesa. Eu consegui, ela sussurrou. Você conseguiu, Lorenzo disse. Ele se aproximou dela, o olhar intenso se suavizando completamente. Parou a centímetros dela, olhando para baixo com uma mistura de reverência e desejo ardente. Você salvou minha empresa. Você salvou minha vida. 2 vezes. Então Chloe disse, olhando para baixo para os novos sapatos de grife, subitamente se sentindo tímida. Isso significa que meu período probatório acabou. Porque Brenda da agência temporária vai querer uma avaliação. Lorenzo soltou uma risada grave e ressonante. Era o som mais precioso que Chloe já tinha ouvido. Ele estendeu o braço, envolvendo o braço forte ao redor da cintura dela e puxando-a contra o peito. Você está demitida, Chloe, ele murmurou, os lábios pairando a centímetros dos dela. A respiração dela prendeu. Demitida. Não me deito com minhas secretárias, Lorenzo sussurrou, o polegar roçando o lábio inferior dela. É ruim para os negócios. E o que sou eu agora? Ela perguntou, o coração acelerado enquanto olhava para os olhos dourados dele. Você é minha, ele declarou suavemente, se inclinando. Minha parceira, minha rainha, a única pessoa no mundo que pode quebrar meu cristal, derramar meu expresso e roubar meu coração na mesma semana. Quando os lábios dele finalmente encontraram os dela, foi uma colisão de 2 mundos completamente diferentes. Era feroz, consumidor e perfeito. Chloe fechou os olhos, derretendo no beijo, sabendo que tinha entrado na toca do leão para pagar uma dívida, mas tinha acabado sendo a dona do reino inteiro. E enquanto a mão de Lorenzo se entrelaçava em seu cabelo, puxando-o mais perto, o cotovelo de Chloe bateu na mesa, derrubando uma pilha de manifestos portuários altamente classificados no chão. Eles se espalharam por toda parte. Lorenzo quebrou o beijo, olhando para a bagunça.
Então olhou de volta para Chloe, um sorriso adorável e desamparado espalhando-se pelo rosto. Eu junto isso, Chloe sussurrou, as bochechas ardendo de vermelho. Deixa, Lorenzo disse, puxando-a de volta. O Império pode esperar. Igual 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 encerramento. Chamada para ação igual 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 o charme desastrado e a mente afiada de Chloe conquistaram o seu coração. Desde derramar expresso fervente em um impiedoso chefe da máfia até desmantelar um golpe corporativo multimilionário de dentro de uma camiseta larga, a história de Chloe e Lorenzo prova que às vezes os maiores protagonistas não usam capas. Eles usam mocassins surrados, tropecam em tapetes e mudam tudo. Se você amou esta jornada emocionante de perigo, traição e um romance que literalmente desviou de balas, não guarde para você. Dê um like para mostrar seu apoio pela parceria imparável de Chloe e Lorenzo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam um romance da máfia cheio de ação, onde a garota subestimada salva o dia. E se você quer mais histórias emocionantes repletas de reviravoltas, tensão e histórias de amor épicas, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que você teria feito no lugar de Chloe?